Olá, amores. Vamos falar aqui de uma situação problema, né, envolvendo as equações, tá? Então, como eu já orientei para vocês, inclusive, em toda situação problema, o que a gente precisa fazer primeiro, né? É uma leitura, né, do problema, saber o que ele está falando, identificar exatamente quais são os elementos, tentar organizar essas ideias. Já coloquei aqui no meu quadro, né, até algumas informações que eu acho que vai ser relevante para resolver esse problema, mas basicamente depende muito da sua interpretação de texto, de saber o que o problema está querendo, né, de saber organizar essas ideias. Olha o que esse texto diz. Maurício economizou certa quantia no mês de outubro. Em novembro, economizou R$ 20 a menos do que em outubro. Em dezembro, conseguiu economizar um terço do que economizou em novembro, juntando assim a quantia de R$ 440. Quanto Maurício economizou em cada mês, respectivamente? Então, nessa primeira leitura, você se ambienta, né, do problema, sabe do que ele está falando. Está falando de uma quantia, né, em dinheiro que está sendo aí economizada, né? E na segunda leitura, você vai destrinchando as informações, que é o que a gente vai fazer agora. Olha o que ele diz. Maurício economizou uma certa quantia no mês de outubro. Você não sabe quanto é essa quantia, então você pode chamar ela de uma letra, né? Ela é um valor desconhecido. Então, eu posso dizer que no mês de outubro eu economizei uma quantia X. Ele disse que em novembro, Maurício economizou 20 a menos do que em outubro. Então, quando ele faz referências, né, a uma outra situação que ele já citou no problema, você pode aproveitar essa informação. Eu tenho visto muitos alunos dizendo, novembro eu não sei quem é, também eu vou chamar novembro de Y. Esse raciocínio ele não é errado, mas ele pode te confundir, porque você vai acabar criando, né, equações com duas incógnitas que talvez você não vá conseguir resolver. Então, se o problema ele traz situações que são interligadas, que uma depende da outra, observe o que ele diz, que em novembro, né, você economizou 20 a menos do que em outubro. Então, significa que o valor de novembro, a gente pode até dizer que ele é a mesma coisa que o de outubro, menos 20. Só que eu já sei quem é o valor de outubro, né? Já sei assim, né? Eu chamei esse valor de uma letra. Então, o valor de outubro, ele vale X. Se outubro vale X e novembro, né, é 20 a menos que outubro, então eu posso dizer que novembro é a mesma coisa que X menos 20, certo? Então, primeiro eu escrevi aqui de uma forma que eu entendesse, né? Coloquei uma simbologia falando de outubro, né? Subtraído de 20, porque ele diz que que novembro é 20 a menos que outubro, né? E aí depois eu escrevi a minha expressão algébrica que represente o mês de novembro. Tudo bem? E aí, em relação ao mês de dezembro, ele diz que ele conseguiu economizar um terço do que economizou em novembro. Então, dezembro economizou um terço de novembro. Então, aqui, ó, em dezembro, é um terço de novembro, certo? Só que quem é novembro, gente, a gente já tem a informação, né, de quem é novembro. Esse novembro aqui, ó, ele vale X menos 20. Então, um terço de novembro é a mesma coisa que um terço de X menos 20. Só que não dá para montar uma equação, né, utilizando essa simbologia, essa linguagem direta. A gente utiliza, na verdade, a linguagem matemática, né? Então, esse dia em matemática, ele representa o quê? Uma multiplicação. Então, eu posso dizer que é um terço vezes x menos 20. Ou ainda, quando eu falo em um terço de alguma coisa, eu estou me referindo à terça parte de algo. Então, eu posso dizer que um terço de x menos 20 é a mesma coisa que x menos 20 sobre 3. Certo? Então, significa aqui que eu tenho uma expressão algébrica para representar outubro, uma expressão algébrica para representar novembro e uma expressão algébrica para representar dezembro. Observe que a minha tentativa é sempre de colocar, né, cada expressão dessas sempre com a mesma incógnita, tá? Que vocês estão percebendo, todas elas têm apenas X, não tem outras letras. No fim das contas, o texto diz que quando a gente junta, né, essas três quantias de outubro, novembro e dezembro, a gente economiza um total de R$ 440. A gente não, né? Maurício aí que fez essa economia. De R$ 440. Então, qual é a equação que eu posso escrever, né? A equação seria X, que é outubro, né? Mais X menos 20, que é novembro, mais X menos 20 sobre 3, que é dezembro. Tudo isso igual a 440.
certo? Então, esta é uma equação que representa este problema. Deixa eu mexer um pouquinho aqui nessa luz, que eu tô vendo que ela tá refletindo bem ali no quadro. Ver se ela fica um pouquinho melhor. Pronto. Aí aqui agora, né, o que acontece aqui então? A minha equação, ela tá desse jeito, né, porque o x, ele representa o outubro, né, esse x menos 20 representa novembro, né, e aqui esse x menos 20 sobre 3 representa dezembro. Nesse caso, galera, não faz diferença você colocar o parênteses. Por que não faz diferença? Porque são somas, né? A gente já viu que na soma, né, o parênteses ele não faz diferença nos sinais que estão dentro, tá? Então, se fosse a ideia de subtração, a gente ia precisar colocar o parênteses aí para representar cada estrutura dessas. Tudo bem? Agora eu tenho aqui uma equação que tem fração. E como é que a gente resolve uma equação que tem fração? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem uma equação com fração é tentar eliminar essa fração. Ju, como é que eu posso eliminar essa fração? Já tem vídeo também de equação com fração, então se você tem dúvida, né, precisa rever isso. Para aí para procurar onde é que está esse vídeo direitinho. Eu vou deixar o link também dele aí embaixo, né, e que você pode visualizar esse tipo de resoluções. Tem duas formas para você pensar na resolução de equação com frações. Uma que é você multiplicar todos os membros, né, todos os termos da equação, né, por um valor que vai cancelar o denominador, ou você encontrar as frações equivalentes, né, e também no final pensando em cancelar os denominadores quando multiplicar os dois membros. Se você ainda tem dúvida em equações com frações, reveja os vídeos, reveja algumas resoluções, isso vai te ajudar, tá? Normalmente, gente, quando tem uma única fração, a minha sugestão é que a gente sempre escolha multiplicar pelo valor do denominador. Ju, como assim? Vocês estão vendo aqui que a única fração que tem, né, é esse sobre 3. Então, se eu multiplicar toda esta minha equação, né, tanto o primeiro membro como o segundo membro, todo mundo por 3, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir eliminar esse 3 aqui do denominador. Então, eu posso multiplicar o meu segundo membro por 3. E o meu primeiro membro é só eu multiplicar todo mundo aqui, ó, por 3, certo? Eu vou botar aqui bem pequenininho, ó. Lembrando que quando eu multiplicar esse termo aqui, ó, por 3, o que é que vai acontecer? É nesse momento que vai acontecer o que a gente quer, né? E o que é que a gente quer aqui nesse caso? Nesse caso, a gente quer aqui eliminar este denominador, tudo bem? Então, quando eu multiplicar 3 vezes esta fração, eu vou conseguir eliminar este denominador. Se você ainda tem dúvida em equações com frações, reveja algumas resoluções, que isso vai te ajudar, certo? Dando continuidade aqui, então a minha equação, ela fica de que forma, Ju? Uma equação que é equivalente, né? Porque eu estou multiplicando todo mundo por 3, então ela ficaria 3x mais 3x menos 60 mais x menos 20 igual a 1.320. Então, a minha equação, que antes tinha fração, agora não tem mais, né? Eu fiz aí o processo da equação equivalente, né? Multipliquei todo mundo por 3. Ju, podia ser feito de outro jeito? Podia, utilizando as ideias de frações equivalentes, né? Tirando o MMC de todo mundo, tá? E aí, agora a gente vai resolver a equação, aquele passo a passo que vocês já conhecem, né? Juntar o que é semelhante. Então, como assim o que é semelhante? O 3x com esse 3x e com esse x, ó. Vocês conseguem perceber que são todos termos algébricos, né? Onde a parte literal é a mesma, então eles são semelhantes, eu posso juntar. Então, 3x com 3x, 6x com x, 7x, né? E posso juntar também menos 20 com menos 60, que dá menos 80. Então, eu juntei os semelhantes aí, ó, no primeiro membro, né? E aí, agora eu vou para aquele momento que é a transposição dos termos de cada membro, né? Termos algébricos em um membro, termo numérico no outro. Para Ju, o que é que isso significa? Eu vou retirar, né, aos poucos as coisas do primeiro membro, para que eu fique apenas com a minha incógnita isolada, tá bom? Então, quando eu retiro esse 80 daqui, a minha equação, ela fica 7x é igual a 1.320 mais 80, né? Porque o que acontece para que esse 80 saia daí é como se eu estivesse adicionando 80 em cada membro. Então, ele se anula do primeiro membro e aparece no segundo por isso, tá bom? Então, 7x ele é igual a 1.400. Dessa forma, o meu x é 1.400 dividido por 7. Então, o meu x é igual a 200. Acabei por aqui? Não. Achei o valor de x, que o valor de x é 200. Mas a questão não quer só o valor de x, ela quer o valor, né? Quanto Maurício economizou em outubro, novembro e dezembro, né? Respectivamente. Então, x igual a 200 é o que equivale a outubro, né?
significa que no mês de outubro foi 200. No mês de novembro, aqui é aquela ideia de valor numérico de expressão algébrica. É 200 menos 20. Então, no mês de novembro é 180. E no mês de dezembro é 200 menos 20, que é 180, dividido por 3. Então, no mês de dezembro é 60. Então, significa aí que a resposta correta é a letra A, né? 200, 180 e 60. Esses foram os valores que Maurício economizou respectivamente, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro, tá? Qualquer dúvida, comente, pergunte, tá? Valeu!